Oi, pessoal. Hoje, como combinado, mais uma aula sobre investimentos. Já se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos começar. Fala, galera, tudo bem? Hoje vamos começar uma sequência de vídeos para difundir que todas as pessoas podem investir o próprio dinheiro de forma eficiente, gerando ganhos, retornos financeiros mensais através de ações de boas empresas e cotas de bons fundos imobiliários. Eu vou compartilhar de forma didática e o mais simples possível as bases teóricas dos investimentos. Então, vamos lá. Para começar, você tem que entender que o preço de um ativo no mercado financeiro ele pode ter perspectivas totalmente opostas, por pessoas que têm conceitos e utilizam até métodos de avaliação diferentes ou iguais. O que é isso? O preço de uma ação a R$10, ela pode ser considerada cara por uma pessoa e barata por uma outra pessoa. Entendendo isto, vamos para as 3 análises de investimentos mais utilizadas, que são a análise técnica, a análise fundamentalista e a análise quantitativa. Hoje nós falaremos exclusivamente da análise técnica ou análise gráfica. Ela é utilizada por especuladores, os traders, que analisam o movimento de preço dos ativos. Eles buscam lucrar com base na oferta e procura, procurando o melhor preço possível de entrada e saída, ou seja, identificar o preço mais baixo da cotação daquela ação e fazer a compra. E logo depois, identificar o preço mais alto cotado dessa mesma ação e realizar a venda. E com isso, ter lucros nessa operação. Ela também é considerada uma análise micro. Por quê? Porque ela busca uma fotografia do preço do ativo em um determinado momento, sem considerar o contexto de fundamentos desse ativo, ou seja, desta ação que nós estamos escolhendo. Quando esse movimento de compra e venda é feito no mesmo dia, nós chamamos de day trading. Quando esse movimento é realizado depois de 2 dias ou mais, nós chamamos de swing trader. Esta análise é de probabilidade, onde os preços são refletidos de acordo com os padrões repetitivos. Vamos ver alguns pontos importantes que eu separei para ser considerado por esta análise. Bom, quem participa do mercado de renda variável tem normalmente 3 medos. Quais são? O medo da incerteza, o medo das perdas e o medo de cometer erros. Então, a análise técnica ela possui algumas ferramentas para reduzir o impacto que uma atitude tomada por influência desses medos pode causar. E uma das ferramentas é a liquidez. Os ativos eles precisam ter alta liquidez para que seja possível comprar e vender em volumes grandes no momento exato, com rapidez. E a gente consegue calcular a liquidez de um ativo através do VMD, que é o volume médio diário negociado. O exemplo de um ativo que é muito queridinho pelas pessoas, especificamente pelos traders, é o da Petrobras, o PETR4. Ele tem um histórico de negociação diária média de R$1 bilhão. Isso mesmo, 1 bilhão negociado por dia. Com isso, no momento que quiser comprar ou vender, a gente consegue. Outro ponto importante é a média móvel. Segundo a teoria do Charles Down, que é o pai da análise gráfica, o preço do ativo, no caso aqui a ação, ele reflete a reação do mercado em relação a qualquer evento. Para ele, o foco não é o evento em si, mas o reflexo desse evento no preço da ação. E para conseguir prever esse reflexo, nós estudamos o histórico de preços cotados, através das médias. Na estatística, nós temos a média simples, a média móvel cumulada ou ponderada, a exponencial e a adaptativa. Mas no nosso caso específico, as médias mais utilizadas móveis são a média simples e a exponencial. A simples é básica. A gente pega o preço de fechamento de um período, vamos dizer nos últimos 20 dias, somamos e dividimos
pelo período, que no caso, por ser 20 dias, os últimos 20 dias, nós dividimos por 20. Então é uma média simples, tranquilo. A exponencial, que é a mais utilizada, ela só se difere porque ela dá mais importância para os preços mais recentes. Então, numa média, ela utiliza todos os últimos preços, mas ela dá uma importância maior, ela dá um peso maior para os números mais recentes. Mas, Alan, para que isso? Saber o histórico por meio das médias? Para a gente conseguir desenhar da forma mais aproximada possível as linhas de tendências. E a tendência, de forma simples, é a direção em que o mercado está se movendo. E podem ser 3 direções. Alta, que são picos e vales ascendentes para cima, como aqui na figura 1. Ela pode ser uma tendência de direção baixa, que são picos e vales descendentes para baixo, como aqui na figura 2. E lateral, que são picos e vales sem uma direção, como na figura 3. E segundo Charles Down, as tendências possuem 3 categorias, que são primária, o que é? É de longo prazo, essa tendência pode durar por anos, décadas. A intermediária, que ocorre durante a tendência primária e ela é composta por várias tendências de curto prazo. E também a tendência de curto prazo, que são tendências que duram normalmente alguns dias somente. Então, entendendo a direção que o mercado está se direcionando através de uma tendência com a média histórica já definida, nós estipulamos agora o teto e o fundo, que nada mais é do que a resistência e o suporte. A resistência, o teto, e o suporte, o fundo. Importantíssimo no estudo das tendências é a definição de resistência e suporte, porque elas ajudam a identificar, muitas das vezes, a inversão de uma tendência. Por exemplo, uma tendência de queda, você identificar por uma tendência de subida. A resistência e suporte, elas testam ou confirmam todo momento uma tendência. Então, a todo momento, ela está testando essa tendência. Então, ela bate na resistência e volta, vai até o suporte, bate na resistência e volta. E quando ela testa essa tendência e ela consegue ultrapassar, tá vendo aqui? Ela sobe e ultrapassa essa resistência. Então, essa resistência passa a ser o próximo suporte. Para ter a leitura, assim, que a gente consegue absorver dessa imagem de resistência e suporte, nós podemos pensar da seguinte forma. No suporte, os investidores estão dispostos a comprar. E na resistência, os investidores estão dispostos a vender. Beleza, pessoal? Eu espero de verdade ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre investimentos, sobre essa análise técnica ou análise gráfica, se preferir. E eu resumi aqui, para finalizar, algumas características que o investidor especulador normalmente possui. Ele possui foco no preço, porque ele é imediatista. Ele possui um acompanhamento diário, porque ele tem que possuir disponibilidade de tempo para ter os melhores resultados. E ele possui rapidez nas decisões, porque ele tem que agir rápido. Muitas das vezes ele assume um prejuízo, mas pouco, evitando um prejuízo maior. E outras vezes ele assume um lucro muito bom, mas deixando de lucrar de uma forma extraordinária. Por quê? Para que com isso ele não perca o time de venda. E para finalizar, eu quero falar para vocês, você deve ter autocontrole emocional para você ter condições de superar as crises que o mercado passa, você tenha condições de ter frieza para tomar suas decisões, você tem que ter um autocontrole emocional. E se você gostou, meu amigo, minha amiga, dessa escola, dessa análise de investimentos, que é a análise técnica, você deve começar a se aprofundar nesses estudos. E eu deixei para você aqui a leitura primordial do Charles Henry Down, que ele é o pai da análise gráfica, né? A análise que nós estamos falando aqui agora. Beleza?
Se ficou qualquer dúvida para você, compartilha aqui comigo, escreve nos comentários, que com certeza eu vou ter o maior prazer de te ajudar de forma didática e simples para te explicar de uma vez por todas que o investimento na bolsa de valores, na renda variável, não é um bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças. Ele sim é acessível a todos nós, ok? Um forte abraço e até breve!